Olá pessoal, boa tarde. Essa é a aula então que nós vamos falar de avaliação de alimentos. São dois métodos que a gente vai tratar, que é o método de Wendt e de Van Soest, mas existem vários outros métodos para decompor o alimento e a gente vai ver mais alguns na sequência. Então, por que é importante fazer a avaliação dos alimentos? Para a gente conhecer, né, e reconhecer as limitações que cada ingrediente tem. Então, primeiro conhecer a composição e depois conhecer as limitações que eles apresentam. Também para conhecer os fornecedores de alimentos e tentar buscar alimentos que sejam melhores, né, do ponto de vista nutritivo. Então, nem sempre o milho é o mesmo milho. Dependendo do fornecedor, ele pode ter mais sabugo misturado, pode ter palha, pode ter contaminantes, né? Uma farinha de vísceras pode ter penas misturadas, né? E a pena não tem a mesma digestibilidade da víscera, então isso também é um problema. E a gente, através das análises, a gente consegue fazer uma estimativa da qualidade do produto. Tá? Então, conhecer os níveis nutricionais é fundamental quando a gente quer fazer a formulação. Já que quando a gente vai atender a uma dieta de um animal, nós precisamos fazer fórmulas. Para a formulação, eu preciso saber quanto de nutrientes tem dentro do alimento. Então, eu conhecendo os nutrientes que estão dentro do alimento, depois no momento da formulação, eu consigo saber a necessidade nutricional do animal. Então, eu sabendo a necessidade nutritiva que o animal apresenta, o programa de formulação ele faz uma contraposição com os nutrientes que estão presentes dentro dos alimentos. Então, eu coloco para o programa a composição dos alimentos em termos nutricionais e digo para o programa que o animal precisa de tanto de nutrientes. E aí o programa forma uma fórmula em que ele diz, colocando 50% de milho, 10% de farelo de soja, mais os minerais, vitaminas e outros componentes, vai fechar na necessidade nutricional desejada para aquela espécie. Tá? Por isso que é tão importante a gente reconhecer a composição dos alimentos. Além disso, há uma grande quantidade de alimentos e mesmo dentro de um mesmo alimento a produção é enorme. Isso aqui, por exemplo, é farelo de soja. São pilhas enormes de farelo de soja, né? Então, como que eu vou saber se qual é a concentração desse farelo de soja? Será que todo ele é igual ou será que essa pilha é diferente dessa? Então, a gente amostra e consegue entender isso também. Qual a melhor maneira de monitorar a qualidade dos ingredientes? Bom, depende muito de cada ingrediente, né? Mas a gente vai ter que fazer esse monitoramento. Tem alimentos que a gente monitora sempre, ou, por exemplo, os óleos e gorduras. Eles podem estar rancificados, eles podem estar oxidados. Então, sempre que chega a gordura numa fábrica, vai ser analisado. Agora, tem ingredientes que são mais estáveis, né? Por exemplo, vitaminas e minerais que vêm, a gente não analisa, porque a gente entende que eles são muito mais estáveis, que uma fábrica que os produziu já analisou, né? Então, esses componentes a gente não analisa com grande frequência. Qual a frequência de análise? De novo, né? Qual a frequência? Depende do alimento que a gente vai estar pensando, recebendo, né? Então, se for um óleo, uma gordura, uma farinha de carnes que a gente sabe que rancifica, estraga muito rápido, a gente vai ter que analisar com muito mais frequência. E quais as análises devem ser feitas? Bom, todas aquelas que eu quero ter precisão na hora da formulação. Então, por exemplo, eu vou analisar proteína. Bom, proteína é o mais importante para um alimento, para uma formulação? Não, são os aminoácidos. Então, se eu tenho variações na proteína, eu tenho variações nos aminoácidos também. Isso significa que eu vou analisar sempre os aminoácidos? Não. Eu vou fazer análises, já existem análises de aminoácidos e existem análises que me permitem fazer a associação, ou seja, se aumenta a proteína, eu tenho como, através de tabelas de cálculo, estimar quanto aumentou de cada um dos aminoácidos. Então, isso é possível também ser feito através de equações. Bom, mas as análises são necessárias e a gente faz com uma certa frequência. As análises de Wendt, então, o método de Wendt, ele decompõe o alimento, 100% do alimento ele é decomposto em proteína, gordura, fibra, matéria mineral ou cinzas, umidade e extrativo não nitrogenado. O extrativo não nitrogenado ele não é medido, ele é estimado a partir
de 100 menos a percentagem de proteína, mais gordura, mais fibra, mais cinza, mais umidade. Então, na verdade, é o que sobrou das análises que foram feitas. Depois de fazer essas análises, ele vai dar uma estimativa de extrativo não nitrogenado, que significa os carboidratos solúveis presentes naquela amostra. A gente vai ver que esse método ele foi feito lá em 1860. Ele é um método bastante antigo, mas ele ainda tem coisas muito boas. Ele tem erros muito importantes, principalmente na parte dos carboidratos e na parte da fibra. Então, aqui é o erro maior desse método. E por isso, no século passado, o Van Soest ele desenvolveu um método diferente para estimar as fibras. Então, ele é o método do FDN e FDA. É a fibra detergente neutro e fibra detergente ácido. O FDN ele estima a celulose, a hemicelulose e a lignina. A fibra bruta também estima celulose, hemicelulose e lignina. Mas esse método da fibra bruta de Wende, ele deixa escapar muitos componentes que são fibra, que são celulose e hemicelulose. E aí ele não faz uma estimativa boa. Sempre os valores de fibra bruta, vocês vão ver que são bem menores do que a quantidade estimada pelo método de Wende. Desculpa, pelo método de Van Soest, que é o FDN. Mas existe um método mais moderno, criado lá na década de 80, no século passado ainda, né? E esse método, ele é um método de Prosk, e ele faz uma estimativa muito melhor da fibra. Por quê? Porque fibra alimentar, ele se chama de fibra alimentar. Fibra alimentar não é igual o FDN, porque FDN é só celulose, hemicelulose e lignina, mas não é só isso que é fibra. As fibras têm celulose, hemicelulose, a lignina, que não é fibra, mas que sai junto, né? Os polissacarídeos não amiláceos, o amido resistente, as gomas e outros componentes que também são caracterizados, são polissacarídeos e são caracterizados como fibras, tá? Então, todos eles fazem parte da categoria das fibras e são estimados através de fibra dietética total. Se vocês olharem nas embalagens de alimentos para humanos, vocês vão ver que está tudo expresso em fibra dietética total. Esse é o método regularizado já para a expressão do valor nutritivo para humanos, mas para animais a gente continua ainda trabalhando com o método de fibra bruta e Van Soest. Na pesquisa a gente trabalha com fibra alimentar. Então, o método de Wende é bastante antigo, desenvolvido na estação alemã de Wende, e ele visa caracterizar os alimentos naquelas frações que eu já falei para vocês. O mais importante para esses métodos é que a gente tenha uma boa amostragem do que a gente vai analisar. Então, aqui tem os saquinhos com amostra de 100 a 300 gramas aproximadamente, que estão identificadas, né? E que contém ali, então, uma amostra representativa do lote. Essas amostras passam por um processo de moagem, um pouco mais grosseiro nesse tipo de moinho, que é o moinho de facas, depois um moinho um pouco mais preciso, que é esse moinho é um moinho de facas também, só que ele tem uma câmara aqui em que circula água na volta desse moinho para refrigerar o moinho durante o processo de moagem, que pode superaquecer as amostras e aí pode modificar a concentração de nutrientes, né? A disponibilidade dos nutrientes para a extração depois. Balanças de precisão. Essenciais porque todos esses métodos eles são graviométricos, ou seja, como que eu meço gordura? Eu pego uma amostra, peso, coloco no extrator de gordura, ele extrai, depois eu peso de novo essa amostra. A diferença é gordura, tá? Então, basicamente é por pesagens, preciso de balanças de precisão. E aí ele analisa a umidade, que é a água, basicamente, mas aparecem também os ácidos voláteis e as bases que acabam contaminando essa análise. Claro que a maior parte é água, mas representa um erro no método. As cinzas, macro e microminerais. A proteína, aminoácidos, aminas, né, que não são proteínas, nitratos, ácidos nucleicos e vitamina B. Tudo que tem nitrogênio, porque ele analisa o nitrogênio e faz uma estimativa de proteína. O extrato etéreo, tudo que é extraído pelo éter. Então, as gorduras, na sua maior parte, mas aparecem outras coisas aí, tipo pigmento, esteroides. A fibra bruta, ele extrai celulose, uma parte da hemicelulose e parte da lignina. Então, vejam que esse valor, ele não é a fibra bruta, pelo método de Wende, não é uma boa estimativa de fibra do alimento, tá?
E o extrativo não nitrogenado, então, é o que a gente considera sem menos o somatório das outras coisas, né? Que daí a gente considera carboidratos solúveis, mas na verdade não é só solúvel, né? Porque aparece hemicelulose, lignina, açúcares, frutanas, amido, pectinas, resinas e mesmo taninos. Então também representa mais um erro no método. Então a gente pega o alimento na base natural, ele é seco numa estufa a 60 graus, quando ele tem uma quantidade maior de água, né? Por exemplo, o pasto, que tem uma quantidade alta de água, mais que 50% de água, a gente já passa por uma estufa a 60 graus para fazer uma pré-secagem. E depois vai para 105, onde é feita a matéria seca. Então o alimento fica na estufa por 12 horas, faz matéria seca, e depois que faz matéria seca, ele ainda pode ser queimado. Então, ele é queimado numa mufla a 600 graus e vira cinzas. Então, eu já consigo ter uma ideia de matéria mineral. E, por diferença, eu tenho a matéria orgânica, né? 100 menos a matéria mineral, eu tenho a matéria orgânica. E aí, tem análise de proteína, de fibra e de gordura para fazer a estimativa dos outros parâmetros. A umidade, então, ela estima a quantidade de umidade do alimento e ela me dá uma ideia de matéria seca. Então, o que importa num alimento é a quantidade de matéria seca que tem dentro dele. Vamos supor, o milho. O milho tem 90% de matéria seca e 10% de água. Então, se eu tenho um milho que tem 12% de água, imaginem vocês, quando eu compro uma tonelada de milho, eu estou comprando 880, se ele tem 12% de água, eu estou comprando 880 quilos de matéria seca, ou seja, onde está o nutriente. E eu estou comprando 120 quilos de água. Se eu compro um milho que tem 10% de umidade, eu estou comprando um milho que tem 900 quilos, né, de matéria seca e apenas 100 quilos de água. Então, eu conhecendo a matéria seca do alimento, eu consigo entender o que é o valor nutritivo daquele alimento também. Né? Então, todas as estimativas vão ser feitas baseadas na matéria seca do alimento. Então, é o alimento sem a água, porque a água o animal pode beber essa água. E eu não quero pagar também no mercado por água dentro de um alimento, com o custo de um alimento. Né? Então, é onde estão os nutrientes, então a matéria seca. E também é importante a gente conhecer a matéria seca porque faz parte da conservação do alimento. Né? O alimento, para ser conservado, ele não pode ter umidade alta, senão acontece mofo. Né? E isso é importante para estimar o valor econômico dos alimentos, como eu falei para vocês. Né? Se eu compro um milho que tem 12% de umidade e um milho que tem 10% de umidade, há uma diferença aí de cerca de, numa tonelada, tem uma diferença de 20 quilos de matéria seca, né? E isso faz grande diferença quando a gente compra muitas toneladas. Então, onde é que a gente determina a matéria seca? A gente determina em estufas, né? Uma estufa como essa aqui, a gente pesa a amostra, coloca lá dentro de um cadinho, na verdade é um potinho de porcelana que vai aqui dentro e depois de 8 horas a 105 graus ele é pesado novamente e aí a gente consegue estimar a quantidade de água. Né? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui os alimentos, né? Milho, cevada, batata e mandioca. Aqui a quantidade de água dentro deles, olha só. Então, o milho tem 12% de água, cevada 11%, a batata 68%. Então, a batata tem mais água do que matéria seca, né? A mandioca também. Quando a gente estima a matéria seca, então vejam, a matéria seca está aqui. Aí o alimento seco ao ar, ele vai ter uma energia digestível, olha só, esses aqui são mais densos em energia na sua matéria natural, né? Então, seco ao ar significa como ele está. Então, aqui tem 3,84 megacaloria por quilo, enquanto a batata, claro que está diluído, porque tem água, né? Mas quando a gente transforma para matéria seca, aí sim eu consigo fazer uma comparação para saber quem realmente é mais energético e quem é menos, né? Então, baseado na matéria seca, eu consigo ver a energia digestível desses alimentos. Então, o milho, na sua matéria seca, tem 4,36 megacaloria por quilo, ou 4.360 quilocalorias por quilo, né? A cevada 3,79, a batata 3,62 e a mandioca 3.
Então, aqui eu consigo sim fazer a comparação. Então, só quando eles estão expressos na matéria seca. Quando não está expresso na matéria seca, fica mais complicado eu fazer essa estimativa. Essa tabela mostra que quanto mais água o milho possui, menor é a concentração de nutrientes digestíveis totais no ingrediente. Tá? Então vejam aqui, ó, grau do grão, 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui o grão macio. Aqui está a percentagem de água. Então tá vendo aqui, ó, vai aumentando a percentagem de água à medida que o grão vai ficando mais macio, ou seja, mais verde, né? Um milho mais verde. E a quantidade de nutrientes, né, o NDT, chama nutrientes digestíveis totais, que é uma estimativa também, que nos permite fazer uma estimativa de energia dos alimentos, ele vai caindo também. Por quê? Porque na matéria natural, esse alimento ele vai sendo diluído, né? Estou colocando água, né? O alimento está ficando mais úmido. Na verdade, é isso que acontece no envelhecimento do milho, né? Ele vai, ó, vai indo nessa direção aqui, ele vai secando mais. E aí esse aqui é o NDT do milho que a gente encontra para ser utilizado na ração. Se a gente fosse pegar um milho verde, daí as concentrações estão mais parecidas com essas aqui, né? A análise de proteína pelo método de Wende, então, ela é feita pelo método de Keldall, e basicamente o que acontece nesse método é que há uma digestão com ácido sulfúrico da amostra, depois essa amostra ela vai ser recuperada, o nitrogênio vai ficar livre, e aí esse nitrogênio vai ser recuperado através de uma solução de boro. Tá? Então, primeiro tem um ácido que é jogado sobre a amostra, ele digere toda a amostra para liberar o nitrogênio, depois vem uma base, que faz com que esse nitrogênio ele seja evaporado e aí ele vai ser recuperado em ácido bórico. E aí depois ele é titulado, né? A gente titula o nitrogênio. Então, na verdade, o que eu faço numa análise desse tipo não é medir proteína, eu meço simplesmente o nitrogênio que está presente na amostra. E aí eu faço uma multiplicação por um valor que é 6,25, que ele é proveniente do quê? Ele é proveniente de uma relação bem específica. E essa relação é a seguinte. A proteína, em geral, tem 16% de nitrogênio. Tá? Então, 100 gramas de proteína, 100% significa que em 100 gramas de proteína eu tenho 16 gramas de nitrogênio. Se eu fizer uma regra de 3, né, 100 está para 16, assim como abaixo do 16 eu vou colocar 1. 1 grama de nitrogênio vai ter quanto de proteína? Então, eu sei que 1 grama de nitrogênio tem representa 6,25 gramas de proteína. Então, sempre quando eu estabeleço essa relação, se eu multiplicar a quantidade de nitrogênio por 6,25, eu vou ter uma estimativa da quantidade de proteína no alimento. Bom, isso é como se faz pelo método de Wende, né? Mas nem todas as proteínas têm 16% de nitrogênio. Então, varia de 15% a 17% de nitrogênio. Então, tem uma variação aí que a gente vai ter que considerar. Por exemplo, ovos, carne e leite tem 6,25%, mas outros derivados não tem. Então, tem algumas variações e que fazem com que esse método não seja tão preciso. Essa é uma imagem do aparelho que recupera o nitrogênio. Então, aqui é colocado o tubo com o nitrogênio já digerido, e aí a soda, né, hidróxido de sódio é colocado aqui, e aí ele evapora o nitrogênio, e depois ele é recuperado aqui em outro frasco com boro, e depois ele é titulado. Então, a falha nesse método é que nem todo nitrogênio que está na amostra é nitrogênio, né? Primeiro tem a falha que nem toda a proteína tem 16% de nitrogênio. E a outra falha é que nem tudo que está ali é proteína, né? Aquele nitrogênio não é todo proteico. Tá? Então a gente vai ter que trabalhar com essas algumas discrepâncias. Aí vocês vão me perguntar, mas por que continua sendo utilizado, então? Bom, primeiro porque é um método barato, fácil, ele permite ter repetibilidade em laboratório, e esses erros experimentais, eles são pequenos, eles não são tão grandes, né? E a gente consegue ter um certo controle quando a gente usa um padrão, né? Então a gente usa um padrão
no início das análises, isso nos dá um pouco mais de precisão na hora do processo analítico, né? Então, só não pode ter contaminantes muito graves, por exemplo, como ureia, né? Então, um pasto recém-adubado, por exemplo, a ureia nem se transformou em proteína ainda, mas vai ser lido pelo aparelho como nitrogênio, depois a gente vai calcular e vai dar uma superconcentração de proteína naquele alimento, e na verdade não é nitrogênio não proteico. O extrato etéreo também é uma forma de extração pelo éter, então basicamente uma amostra vai para esse equipamento aqui, né? Tem um equipamento que faz extração, aqui tem um outro equipamento que é um pouco melhor para entender, talvez o próximo, aqui, ó. Então vocês veem que aqui tem uma câmara de aquecimento, essa parte aqui é uma câmara de aquecimento. Aqui estão os saquinhos, isso aqui é um saquinho de papel com a amostra dentro, que já foi pesada. E aqui, esse copo, né? Então, esse copo vai se conectar a essa parte aqui, que está com teflon ali, né? Justamente para impermeabilizar, para vedar. E aí, esse copo aqui tem éter dentro. O éter evapora, ele condensa nessa serpentina que tem aqui em cima e cai sobre a amostra. Então, ele fica fazendo essa lavagem dessa amostra por cerca de 6 a 8 horas. E aí, ele vai depositando a gordura aqui embaixo. Por quê? Porque esse aquecimento aqui, ele é feito a cerca de 32 graus, mais ou menos, que é a temperatura de evaporação do éter. Então, o éter evapora muito fácil, ele vai lá para cima, daí naquela serpentina lá passa água dentro da serpentina, deixa gelado lá, então quando o éter vai, ele encosta na serpentina, fica gelado e ele cai sobre a amostra de novo. Só que a gordura não evapora, né? A gordura fica sempre lá no fundo do pote. Então, vai lavando a amostra. E aí, a gente pode pesar esse saquinho de novo e ver quanto que perdeu de conteúdo e a gente considera que isso seja a gordura. A fibra bruta é um método um pouco distinto, né? É um método com mais erros, como eu falei. Então, basicamente, ela mimetiza o que acontece no intestino do animal não ruminante. Então, tem um ácido que lava a amostra, depois eu tenho uma base, então, como se fosse o estômago, e depois o intestino delgado, e depois de tudo isso, esse cadinho aqui, né, que esse copo, ele tem um filtro na sua base, né? Então, a gente vai lavando isso aqui com soluções aquecidas de ácido, depois soluções aquecidas de base, e o que sobra aqui dessa lavagem é seco a 105 graus e é considerado como sendo a fibra. Então, veja que aí eu tenho uma estimativa de fibra bruta, mas vejam que o ácido é super forte, a base também é super forte, eles acabam solubilizando conteúdo maior do que a própria fibra, né? Uma parte da fibra é solubilizada pelo ácido e pela base e ele vai embora. Então eu perco, por isso que os valores de fibra bruta são muito pequenos nos alimentos. Então, teoricamente, seria a fibra bruta, deveria ser celulose e hemicelulose lignina, mas a gente tem quase toda a hemicelulose é solubilizada pela ação do ácido, a lignina também, pela solução alcalina, e dessa forma a fração é subestimada para monogástricos, para não ruminantes. Por que a gente mede a fibra? Porque ela tem uma alta correlação negativa com a energia dos alimentos para não ruminantes. Então, sempre que a gente precisa fazer uma dieta num animal, o que a gente faz? A gente enche de fibra a dieta, né? Porque a fibra, ela tem baixa digestibilidade ou nenhuma, né? Então, o que a gente faz é preencher a dieta com fibra. Em vez de botar carboidrato, eu boto fibra. Então, por exemplo, eu tinha uma dieta lá que tinha 40% de carboidrato. Eu substituo 20% daquele carboidrato por fibra. Então, imagina que a dieta vai ter só 20% de carboidrato solúvel, livre, e o resto vai ser fibra, e o animal não vai digerir. Então, o animal pode comer mais, que ele não vai ganhar peso. As cinzas do alimento, então, basicamente pega a amostra, queima ela a 600 graus por 4 a 6 horas, e ele permite, então, fazer a estimativa da matéria mineral, ou seja, dos minerais do alimento, que também me permitem fazer a estimativa da matéria orgânica. Então, se eu tiro matéria mineral, o que sobra é matéria orgânica. Então, essa análise, ela não indica, não é uma análise para minerais, ela para minerais totais, né? Então, na verdade, vai pegar minerais totais. Ela não indica quanto por cento de potássio, cloro, cobalto, ferro ou cobre existe na amostra, né? Até porque uma parte deles acaba sendo volatilizado durante esse processo de aquecimento, né? Uma temperatura de 600 graus, uma parte pode ir embora.
Então, para a gente fazer análise desses minerais, né, de cálcio, fósforo, existem outros métodos que são utilizados para esse tipo de análise. Então, é uma análise só de matéria mineral total. E essa análise ela é feita numa mufla, né, uma câmara de aquecimento, né, aqui ela é toda forrada com aqueles tijolos, né, que são brancos, né, aqueles tijolos refratários, né, para poder, tem uma resistência dentro que permite aquecer esse forno, né, a 600 graus e fazer o cozimento. E o extrativo não nitrogenado, na verdade, é o extrato livre de nitrogênio, que é a fração teoricamente determinada por uma fração teórica determinada pela diferença. E representa o amido, os carboidratos não amiláceos e os açúcares livres. Então, sempre feito por aquele cálculo que eu já falei para vocês. Né? Então, aquele cálculo de 100 menos a umidade, a matéria mineral, que são as cinzas, a proteína, a gordura e a fibra. Se eu quiser fazer na matéria seca, então, se eu quiser tirar o conteúdo de água, então é 100 menos as cinzas mais proteína. Ou seja, eu expresso a cinza, a proteína e a gordura na matéria seca, e aí eu consigo ter uma estimativa na matéria seca. Então, basicamente, o que a gente faz de testes é isso, né? Matéria seca, depois eu posso fazer matéria orgânica baseado na matéria mineral, o extrato etéreo, após a extração com solvente, a proteína pela medida do nitrogênio, a fibra através das soluções ácidas e básicas, e aí eu tenho uma estimativa pelo método de Wend. Se eu quiser uma estimativa melhor da fibra, eu vou ter que usar outro método, que é chamado de método de Van Soest, que é o FDN, o FDA e a lignina, que ele mede com mais precisão. E como eu falei para vocês, se vocês quiserem a fibra completa mesmo, vão ter que usar outro método, que é o método de Prosk, que é um método bem mais preciso, que pega toda a fibra do alimento, que se chama fibra dietética total. A matéria orgânica, então, é calculada pela diferença, então, 100% menos as cinzas, eu tenho o valor de matéria orgânica. E a matéria orgânica tem uma relação direta com a energia do alimento. Então, vejam que eu não falei de análise de energia, né? A análise de energia eu vou falar na sequência, é uma análise feita em outro equipamento. O método de Wend não mede a energia. Então, aqui tem um exemplo, né, das concentrações dos nutrientes dentro dos alimentos. Então, veja, se a gente pega uma alfafa verde, a alfafa verde tem aqui 70% de água. Basicamente, isso é água, né? Tem 30% só de matéria seca. E vejam quanto que o extrativo não nitrogenado representa. 16,6. Extrato etéreo, gordura 0,7. As cinzas 2,7. Proteína 5,7 e a fibra 8,3. Então, somando tudo isso, fecha o 100%, né? Mas, quando a gente vai fazer o valor nutricional do alimento, eu preciso levar em consideração somente a matéria seca. Então, se eu tirar essa água daqui, vocês já veem que esses valores aqui vão aumentar muito, né, proporcionalmente, porque realmente estou tirando a porção de água que o animal pode beber. E isso acontece também quando a gente faz desidratação parcial, que é o caso, por exemplo, do feno de alfafa. O feno de alfafa, ele é feito com a mesma alfafa que foi colhida, que foi desidratada, e olha só, ela ficou com 10% de água. Então, o feno é bem seco, né? Mas ele não é 100% seco, ele tem 10% de água. Então, veja como é que fica o extrato etéreo agora. Ó. O extrato etéreo que era, olha só quanto era, 0,7, ele fica em 2%. O extrativo não nitrogenado, que era 12,6, ele vai para 38%. Proteína 17, cinzas 8 e fibra bruta 25. Então, vejam que isso aqui agora fecha o 100%, né, da minha análise, mas agora eu já tenho um alimento que foi mais concentrado, ou seja, eu tirei a água desse alimento e aí ele fica mais nutritivo, mais denso em nutrientes, né? Porque eu tirei a água. É isso que acontece quando a gente vai removendo a água dos alimentos, eles vão ficando mais densos. É como uma alimentação para cães, né? Se vocês pensarem. Se a gente for dar um alimento caseiro para os cães, feito em casa, né, com arroz, com carne, vocês vão ver que vai dar um volume enorme. Agora, se vocês pegarem uma ração, por exemplo, de boa qualidade para cães, um animal vai comer
uma quantidade muito pequena, né? Porque a ração tem 10% de água e esse alimento caseiro vai ter em torno de 60%, 70% de água. Então, é uma quantidade muito diferente de alimento, mas que entrega a mesma quantidade de nutrientes para o animal. Nesse slide vocês podem ver como foi feita aquela proporção, né? Então aqui tem a alfafa, né? A alfafa verde, que tinha 70% de água, de matéria seca 30%, e o feno de alfafa, que tinha 10% só de água, e a matéria seca era de 90%. Ambos somados vai fechar em 100%. Mas vejam só, se eu tinha 38% de extrativo não nitrogenado quando eu tinha 90% de matéria seca, quando eu tinha 30% de matéria seca, eu vou ter X. Então, aqui é possível fazer a estimativa, né, de quanto por cento de extrativo não nitrogenado vai ter quando o feno tem 30% de matéria seca. Tá? Então, é basicamente uma regra de 3, né, que é executada para a gente entender como que esse alimento, né, ele vai ser concentrado ou ele vai ser diluído a partir da quantidade de água que apresenta dentro dele, né? Então, sempre se apresenta como uma relação inversa, né? Quanto mais água tiver, menor é a concentração do nutriente. Quanto mais seco ele tiver, quanto menos água tiver, mais concentrado ele vai estar em nutrientes. E o método de Van Soest, então, lá de 1964, ele veio para tentar corrigir essa parte da fibra, tentando explicar melhor como que essa fibra ela estava presente dentro dos alimentos. Então, ele separa, né, o conteúdo celular. O conteúdo celular ele é bastante digestível, né, porque dentro da planta a gente não tem realmente fibras, a gente tem carboidratos que são solúveis. Mas a parede celular é onde estão localizadas as fibras, né? Então a ideia foi essa, foi caracterizar essa parede celular que estava ali. Então vejam aqui, ó, aqui tem uma ideia dos vegetais, né, da célula vegetal. Então aqui está a membrana plasmática da célula, né? E aqui está a parede celular. E aí no meio entre uma parede celular de uma célula com a outra, nós temos também componentes fibrosos aqui, que são as pectinas, por exemplo, e os PNAs, estão aqui também. Então, toda essa porção aqui é uma porção, toda essa porção aqui é uma porção que tem fibra, né? E o conteúdo celular são componentes bem solúveis. Então, caracterizar essa porção aqui foi o objetivo desse estudo. Então, a celulose que está presente aí, então, celulose, hemicelulose e lignina, mais os outros componentes, né? Eles têm, no caso a celulose, tem ligação beta 4, cadeia linear, sem ramificação. Ela não consegue reter muita água nesse formato que ela está, né? E ela tem uma fermentação muito lenta. Então, é uma fibra de baixa fermentação. Em não ruminantes, a gente considera como fibra não fermentável e insolúvel, né? Ela não se solubiliza em água. Então está aqui a estrutura da celulose, na verdade é só glicose, né? Só que o animal, os não ruminantes não conseguem aproveitar. E a hemicelulose está presente também na parede primária das plantas, tem uma composição muito variável, tem xiloglicanos, glicomananas, arabinoxilanos ou galactoglicomananas. Então tem várias composições dentro dessa hemicelulose, são distintas, depende muito do tipo de planta. São cadeias muito ramificadas e muito hidrofílicas. Então, fazem parte das fibras também e com uma pequena digestão nos animais não ruminantes, mas são fibras de fermentação para não ruminantes. E as ligninas, primeiro que elas não são carboidratos, elas são compostos fenólicos, né? Elas aumentam com a idade da planta, já falei isso, né? Os vegetais lignificados são menos digestíveis, né? Está presente nas cascas dos cereais, na parede secundária. Então, são componentes que não são nutritivos e que não interessam, e inclusive eles atrapalham a digestão. São formados, então, por componentes com esse anel, né?
fenólico aqui, e eles se juntam, são muito variados. Já estamos estudando, né, aqui no laboratório, em cães, como esses componentes fenólicos atuam do ponto de vista nutritivo, né? Então, todas as substâncias que têm esse tipo de caracterização aqui, elas têm propriedades antioxidantes. Então, a gente está observando isso nos cães, né? Se alguns componentes alimentares eles podem serem utilizados como antioxidantes naturais. Em ruminantes também tem alguns estudos que mostram que esses componentes polifenólicos eles podem atuar no combate à verminose, né? Então já tem vários estudos aí que estão, os taninos, por exemplo, né? E temos ainda as pectinas. As pectinas, a pectina vocês podem relacionar sempre com aquela parte branca que tem na volta da casca da laranja. Aquilo ali é rico em pectina, né? Então está presente em leguminosas, mas também presente nos citros, né? Nas polpas de citros. Então trevo, alfafa e soja também tem pectina. Ela faz parte da lamela média, como se fosse uma cola entre as células vegetais. E elas são muito interessantes para ruminantes, porque elas fazem uma fermentação ruminal muito rápida, tá? Justamente porque elas são hidrofílicas, né? E de cadeia ramificada. Então, as pectinas são muito utilizadas como carboidratos rapidamente fermentáveis para ruminantes. Ainda existem os polissacarídeos não amiláceos, que também estão presentes ali, que são viscosos, né? Basicamente arabino xilano e beta-glucanas. Então, as beta-glucanas já têm estudos que mostram alguns benefícios, né? São fibras que são solúveis e que muitas vezes atrapalham o processo de digestão porque formam tipo uma goma dentro do intestino e não deixam as enzimas chegarem até o alimento para fazer a digestão. Bom, e o método, então, desenvolvido pelo Wendt, o método desenvolvido por Wendt, ele fazia a extração por ácido e por base. O método desenvolvido pelo Van Soest, que é esse método que está aparecendo aqui, para medir o FDN, que mede celulose, hemicelulose e lignina, ele foi feito com um sabão neutro. Então, ele não usa uma base e um ácido. Ele usa um sabão neutro, que ele é menos agressivo para a amostra. Então, se faz uma lavagem com sabão neutro, e aí, através dessa lavagem com sabão neutro, sobra, então, dentro do cadinho, uma porção que é seca e depois é descontada o valor de cinzas, né, porque tem matéria mineral aqui, e aí se estima quanto de celulose, hemicelulose e lignina estão presentes ali. Tá? Então, ele consegue fazer esse tipo de avaliação e ele consegue ainda separar o FDA. Tá? Então, ele faz uma análise de FDA. E o FDA, ele faz com um sabão, com outro sabão, ele passa mais um sabão através dessa lavagem. Deixa eu ver se não aparece aqui. Não aparece. Ah, tá aqui, ó. Então, o FDA, ele faz através de uma imersão numa solução ácida, né? Então, vai um ácido sulfúrico aqui, ele faz uma lavagem com ácido sulfúrico e depois faz uma secagem, e aí ele consegue estimar também. Desculpa, pessoal. Eu passei vários slides aqui e me perdi. Então, vou voltar. Tá? Então, o FDN, que está aqui, essa análise é feita através de um sabão detergente neutro, mais uma amilase, lava a amostra, o que sobrar é FDN, desconta então, tira a água, né? E desconta as cinzas, nós temos o FDN. E aí, ele segue então com essa amostra e ele faz uma lavagem com um detergente ácido. Então, é um detergente ácido que ele coloca sobre a amostra e não um ácido puro, né? Então, ele é menos agressivo, ele solubiliza menos os componentes de hemicelulose e de lignina, que eram solubilizados pelo método Wendt, e aí ele faz uma estimativa do FDA, descontando, então, a água e descontando as cinzas,
tá? Então, ele consegue estimar pelo FDN celulose, hemicelulose e lignina. E pelo FDA, ele estima, neste componente aqui, celulose e lignina. Tá? E ele ainda consegue, através de uma solução bastante ácida, né, 72% de ácido sulfúrico, ele colocando sobre a amostra, ele consegue deixar somente a lignina separada. Então, imagina que ele consegue fazer uma solubilização bem grande e consegue deixar a lignina separada também da amostra. Bom, com tudo isso, ele consegue separar, né, todas as porções da fibra, que são as porções majoritárias da fibra. Então, o FDN, ele separa celulose, hemicelulose e lignina, o FDA, celulose e lignina, e ele consegue fazer uma estimativa de hemicelulose. Por quê? Porque ele faz o FDN menos o FDA. Então, ele consegue ter uma estimativa de hemicelulose. E para analisar a lignina, ele usa o ácido sulfúrico, né? A celulose é resistente à base e a lignina é resistente ao ácido. Dessa forma, ele consegue, então, fazer uma estimativa da própria lignina dentro do alimento. Bom, e aí a gente começa a fazer classificações dos alimentos baseados no FDN e no FDA. Então, a gente sabe que os alimentos que têm alto FDN são alimentos mais fibrosos, né? E se tiver mais FDA, significa que vai ter mais celulose e mais lignina. E quanto mais celulose e mais lignina, mais difícil é a digestão. Bom, pessoal, nessa tabela, o que é importante vocês observarem é esses valores de FDN e FDA, eles vão sendo considerados elevados, né, ou muito altos à medida que eles vão chegando próximos a 65%, né? Então, aqui no caso do FDN. Então, o FDN, quando ele chega a valores mais elevados, ele vai aumentando muito a quantidade de fibra no alimento. E qual é o problema da fibra em alimentos? Bom, para não ruminantes é um grande problema, porque nos não ruminantes, esses animais não fazem digestão boa da fibra, né? Então, a fibra é um problema para não ruminantes, a não ser para um animal que é obeso, por exemplo, que a gente queira diluir a dieta. Mas, do ponto de vista de animais de produção, aves e suínos, eu não posso colocar grandes quantidades de fibra, tá? Exceto em algumas categorias de animais que é necessário. Mas, para ruminantes, é um problema grave, né, aumentar muito a quantidade de FDN, porque já se sabe que os ruminantes, eles consomem de acordo com a quantidade de FDN que tem no alimento. Então, os ruminantes conseguem consumir por dia, isso é capacidade de consumo, né? Eles conseguem consumir 1,2% do peso vivo em FDN por dia. Então, a gente faz esse cálculo, né? Por exemplo, uma vaca de 500 quilos vezes 1,2% vai dar 6 quilos. Então, na dieta da vaca de 500 quilos, vai ter que ter 6 quilos de FDN para ela conseguir comer todo aquele alimento que ela tem. Se eu tenho um alimento que tenha FDN baixo, eu consigo colocar muitos nutrientes ali, a vaca consegue comer bastante, né? Bastante em termos de nutrientes. Agora, se eu começo a colocar um alimento que é muito diluído, ou seja, um alimento que tem muita fibra, esse animal não vai conseguir comer grandes quantidades de matéria seca. Tá? Então, essa quantidade de matéria seca que o animal vai conseguir consumir vai acabar sendo reduzida pelo aumento do FDN na dieta, certo? E isso é um problema. É por isso que animais de produção, eles devem ter conteúdo de FDN controlado via alimentar. Eu não posso colocar grandes alimentos muito diluídos, né? Uma vaca de produção de leite, por exemplo, ela precisa comer muito, ela precisa comer muitos nutrientes. Mas se eu começar a colocar dietas com FDN muito alto, ela não vai conseguir comer tudo que ela precisa durante o dia. E isso vai ser um problema para ela. Então, aqui nós temos nessa tabela, eu acho que fica um pouco mais claro isso, né? Então, aqui nós temos a digestibilidade da matéria seca e o consumo de matéria seca. Então, vejam aqui, umidade, que é a água, proteína, FDN, FDA,
E aqui nós temos o milho, silagem, capim-bermuda, feno de capim-bermuda, cornichão, azevém, trevo branco e capim nativo de inverno. Aqui está a concentração de água, aqui está a concentração proteica e aqui está a concentração de FDN. Então vejam o FDN aqui, ó, já tem concentrações bem altas de FDN no capim nativo e no capim bermuda. Mas a gente vê, por exemplo, a azevém e o trevo branco com concentrações mais baixas de FDN. E, obviamente, né, isso é seguido pelo FDA. Então, quando nós olhamos para a digestibilidade, para a percentagem de digestibilidade, a gente vê que a digestibilidade, por exemplo, do azevém, né, é uma digestibilidade de 69%. Se a gente pega o capim bermuda, 59%. Né? Então, a digestibilidade ela vai sendo prejudicada. E vejam que o consumo, em termos de matéria seca, por percentagem do peso vivo, ele fica aqui, ó, em torno de 1,6% do peso vivo, em termos de matéria seca. E se eu pegar os outros ingredientes que têm menos FDN, os animais conseguem comer mais. Tá? Então, o trevo branco, por exemplo, eles conseguem comer 3,2% do peso vivo. Quando a gente estabelecer essa relação em consumo em relação ao peso vivo é muito importante. Então, os animais bovinos, em geral, consomem em torno de 2,5% até 4% do peso vivo em matéria seca. Mas quando eu quero, por exemplo, vacas de alta produção de leite, elas consomem até 4% do peso vivo em matéria seca. Então, vocês já estão vendo aqui que não tem como esses animais consumirem somente esses alimentos aqui para ser uma vaca de alta produção. Eu preciso de coisas mais concentradas, com FDN mais baixo. Eu não posso trabalhar com FDN tão alto, certo? Então, para eu chegar em 4% do peso vivo, eu vou ter que misturar esse trevo branco, esse azevém ou esse milho, né, com outros ingredientes para que eu possa melhorar as concentrações de FDN da minha dieta final e aí eu conseguir fazer com que esse animal possa consumir um pouco mais. Obviamente, tem outros processos que influenciam também, que é a genética e tudo mais, né? Bom, aí nós temos outros métodos que não fazem parte mais do método de Wende, né, nem de Van Soest, que é o método de estimativa de energia, que é o método feito pela bomba calorimétrica. Então, nada mais é do que colocar o alimento que a gente quer testar aqui dentro dessa bomba calorimétrica, que é uma bomba mesmo, né? É uma cápsula de metal em que a gente coloca a amostra lá dentro e ela é queimada completamente, ela sofre uma combustão completa. E aí ela gera calor. Então ela gera calor e aquece a água que está lateralmente a ela e através desse aumento de temperatura a gente consegue fazer uma estimativa da energia total dessa amostra. Mas essa não vai ser a energia que vai ser utilizada pelo animal, né? Depois eu vou ter que submeter ao teste de digestibilidade, que vocês viram na aula anterior. Então eu posso fazer isso aqui com uma ração. Aí eu dou essa dieta para o animal, mas eu conheço quanto de energia o animal vai consumir. Daí eu pego as fezes do animal, faço um pellet pequenininho, assim, tipo um comprimido, boto aqui dentro, queimo também e vejo quanto de energia saiu nas fezes. Então, fazendo a energia consumida menos a energia excretada, eu consigo saber quanto de energia foi digestível, ou seja, quanto de energia daquele alimento o animal conseguiu aproveitar. Outras análises importantes são o aminograma, então a gente pode rodar um aminograma para conhecer o perfil aminoácidico. A maior parte dos ingredientes já tem esse perfil pronto, né? Perfil de ácidos graxos, principalmente em óleos e gorduras, para a gente saber que ácidos graxos tem ali, para a gente poder aproveitar, né? Análise de vitaminas, são feitas por HPLC, assim como ácidos graxos, né? E a própria, os aminoácidos também, né? Só que esse aqui é cromatografia líquida, né? Esse aqui é cromatografia gasosa. Então, dá para fazer esses métodos, são métodos caros, não são o que se usa no trivial da indústria, né? Aminograma, sim, porque as proteínas correspondem a uma parte cara da alimentação, então se faz com grande frequência, mas os demais não se faz com grande frequência. E se faz análise de minerais também, por espectrofotometria ou espectrometria de massas, né? Também dá para fazer análise dos minerais.
que mais que a gente faz? Então, a gente escolhe, dependendo do alimento, a gente tem análises muito mais precisas, né? Por exemplo, produtos de origem animal. Primeiro, características macroscópicas. Primeira coisa que chega, a farinha de carnes, a gente vai cheirar a farinha de carne, cheirar a farinha de vísceras. Às vezes a gente prova, né, para saber o sabor que tem. Então, quem analisa isso no laboratório, ele acaba tendo bastante contato com esses ingredientes e, às vezes, só pela cor, ele já é capaz de rejeitar, por exemplo, um ingrediente. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma farinha de vísceras de aves, boa, bem cozida, livre de partes indesejadas, como as penas das aves, né? A gente vê uma farinha de vísceras bem amarelinha, né? Bonita, com um bom cheiro, um odor agradável, que vai agradar, por exemplo, os animais quando a gente colocar na dieta. Agora, se ela vem escura, queimada, aí a gente já pode até reprovar esse ingrediente porque ela não tem características sensoriais adequadas. Outro teste é contaminação microbiana, né? Estamos trabalhando com produtos de origem animal, apesar de ele passar por um processo térmico bastante importante de esterilização, né? Mesmo assim ele pode ter sido recontaminado. Então, contagem microbiana, principalmente salmonela e coliformes, é importante. A acidez e peróxido, muito importante também, porque essas farinhas têm gordura, e a gordura é suscetível a esse processo. 2 testes que são rodados com frequência nos alimentos de origem animal é o teste de Eber e a presença de aminas biogênicas. Então, se sabe, por exemplo, que as vísceras, quando elas ficam muito tempo sem refrigeração, elas acabam tendo presença de aminas biogênicas. A microbiota faz isso, né? A microbiota acaba degradando os aminoácidos e formando aminas. Isso é muito ruim, né, para o animal, porque se perde o aminoácido e se ganha um componente que é indesejado, que são as aminas biogênicas, que têm vários fatores associados negativamente com a alimentação. Então, esses testes são feitos. E para os produtos de origem vegetal, se a gente pegar, por exemplo, alimentos que são muito suspeitos, como o milho, né? O milho a gente vai analisar micotoxinas, vai fazer as análises macroscópicas, né? Saber quantos grãos tem ardido, quantos grãos tem quebrado, fazer a densidade, né? Então, o milho que é muito pouco denso, significa que ele está oco dentro, né? Então, o gorgulho já comeu uma parte do amido que estava lá dentro. Inclusive granulometria. Então, aqui tem um exemplo, né, de milho mofado, milho carunchado, né? Se fala milho quebrado, que expõe, então, o interior do grão. Essas coisas são indesejadas, né? No caso das gorduras, índice de peróxido e acidez, para saber se está rancificado, né, ou se está oxidado. Índice de iodo, que mede a quantidade de ligas duplas que tem. Tem outros testes, né? Matéria insaponificável, acidez livre, umidade, resíduos insolúveis, o perfil de ácidos graxos. Tem uma série de testes que podem ser realizados. E para a qualidade das proteínas, um dos métodos mais utilizados é a digestibilidade em pepsina. Então, quando a gente pega a pepsina mesmo em laboratório e mistura com a farinha as farinhas de carne ou farelo de soja, por exemplo, a gente consegue estimar a solubilidade da proteína. Então, assim, quanto que a proteína é digerida e quanto que ela se torna solúvel. Né? Então, tem 2 testes, né? Tem o teste de solubilidade em hidróxido de potássio e tem o teste de digestibilidade em pepsina. Então, os 2 testes são utilizados. Então, o primeiro para saber se a proteína está solúvel e o segundo para saber se a proteína é digestível, ou seja, primeiro para saber se a água é capaz de solubilizar a proteína, se ela não está muito enovelada, né? Às vezes o superaquecimento da proteína durante o processo pode gerar isso. E proteína digestível é saber se a pepsina consegue agir sobre aquela proteína para causar a digestão dela. Ainda nós temos outras análises, né? A presença de fatores antinutritivos, como tanino, presente no sorgo, que hoje já tem muito pouco tanino, né, no sorgo. O processo de genética do sorgo já fez com que o sorgo reduzisse suas quantidades, né, expressas de taninos. Inibidores de tripsina, então aqueles alimentos, como eu falei para vocês, o farelo de soja, né, ele tem que estar bem cozido ou cozido o suficiente para que iniba a tripsina, né, ou reduza, negative a urease, né?
A urease é o nosso mediador para o fator antitripsina, que é o fator de Kunitz. Oxalato das pastagens, talvez aqui um problema para ovinos, um problema para equinos, para nós humanos também, né? O oxalato que vem nos vegetais, às vezes ele é demais, né? E ele quela o cálcio. Tem outros fatores como o gocipol, que está no algodão, que é um fator que quela o iodo, e aí pode gerar problemas de deficiência de iodo, que depois geram bócio, né? E os PNAs dos cereais de inverno, que são aquelas fibras solúveis que prejudicam a digestão. Que por um lado a gente quer em alguns alimentos e por outro a gente não quer. Animais de produção normalmente a gente não quer, né? Porque vão atrapalhar a digestão e a absorção dos nutrientes. Mas no caso de cães obesos, né, e gatos obesos, a gente quer realmente que eles estejam na dieta para atrapalhar a digestão, para que o animal não absorva uma parte dos nutrientes e uma parte da energia. E nós temos análise de contaminantes, então essas aqui provavelmente a gente vai ver com mais frequência nos próximos anos, né? Os metais pesados, agrotóxicos, inseticidas, que a gente não tem prestado muita atenção nisso, mas que os métodos analíticos hoje nos permitem acessar de uma forma mais barata e cada vez mais vai ser utilizado. Existem métodos que são bem mais interessantes para análise dos componentes alimentares. Esse método é o método do NIRS. O NIRS é um espectro de reflectância de infravermelho. Basicamente, o que é? É assim, é um equipamento muito simples, né? Mas que ele consegue fazer todas as análises que a gente tiver curva de calibração para eles, né? Em um tempo muito curto. Então, basicamente, é uma caixa, um aparelho que pega a amostra, a gente coloca a amostra dentro dele, ele vai emitir essas ondas de infravermelho, elas vão bater na amostra e elas vão ser refletidas e esse espectro de reflexão vai ser captado pelo equipamento e o equipamento vai fazer uma correlação com uma curva de calibração. Bom, qual é o problema desse método? O problema desse método é que eu preciso de uma curva de calibração. Vocês aprenderam lá na bioquímica como é que se faz uma curva de calibração, né? Eu tenho uma solução padrão, e aí eu vou diluindo ela, eu conheço as concentrações, eu traço uma curva de acordo com a absorbância ou com a transmitância, certo? Então, basicamente é isso, né? Eu tenho que pegar várias amostras do mesmo ingrediente, por exemplo, o milho. Vou pegar várias amostras de milho. Para fazer uma curva de calibração no NIRS, precisa de cerca de 80 a 100 amostras para dar uma curva relativamente boa. Então, eu pego o milho, moo ele, coloco no equipamento e começo a ver as reflectâncias que estão aparecendo lá no equipamento. Mas eu pego esse mesmo milho e mando para o laboratório e faço análise de Wend. Então, o que eu faço? Eu faço um input no equipamento dizendo assim, ó, sempre que aparecer esse espectro de reflectância com esse milho, ele vai ter tais concentrações de nutrientes, porque eu medi no laboratório. Então, eu faço isso com cerca de 100 amostras e aí ele faz uma média. Aí, quando eu boto uma amostra de milho lá dentro, ele joga a onda, ele reflete, daí ele vai botar nessa minha curva de calibração qual é a percentagem de umidade, de gordura, de proteína, de fibra, e ele pode ser calibrado para as mais diversas análises. Então, o que é difícil nele é serem geradas as curvas de calibração, mas já existem muitas curvas hoje, só que ela é dependente de cada ingrediente. E se eu precisar fazer para uma ração, por exemplo, eu também tenho que gerar essa curva para a ração. Ela é dependente dos ingredientes que estão na dieta e dependente do processo que ela sofre. Tá? Então, é muito útil, é muito utilizado, é um meio fantástico de detecção. Hoje, todas as empresas utilizam esse equipamento e ele é super importante. Está aqui, ó. É esse equipamento aqui. Aqui vai a amostra, né? Simplesmente a gente moe a amostra e bota ali. E em 1 minuto, vocês têm todas as análises que vocês desejam e que tem calibração, né, dentro daquele equipamento para serem feitas. Mas a análise de Wend, para a maior parte dos ingredientes, já está pronta, né? Então, a gente tem isso em fábricas muito pequenas, a gente já tem isso aí acontecendo. Então, coloca lá dentro e em 1 minuto tem a análise. Isso facilita muito do ponto de vista industrial, né? Imaginem vocês
que vocês estão trabalhando numa empresa, vão receber uma matéria-prima que está lá no caminhão, na frente da empresa, ele precisa descarregar. Vocês vão lá, coletam uma amostra, moem a amostra, botam no equipamento. Em 1 minuto, vocês têm análise de matéria seca, proteína, gordura, fibra, energia e tudo mais, né, que vocês têm calibrado lá. Inclusive micotoxinas é possível fazer, né? Então o equipamento é um equipamento fantástico, só que ele é caro, a manutenção dele é cara, mas às vezes ele se paga, né? Na maior parte das indústrias não tem como viver sem um equipamento desses, né? Elas não têm, ele é um equipamento que inclusive ele favorece a indústria. Por exemplo, o farelo de soja, ele varia nas suas concentrações de proteína, então 44%, 45%, 46%. Um ponto percentual a mais no farelo de soja representa um ganho enorme dentro da indústria na hora da formulação. Então, se eu formulo com um farelo de soja que tem 46% de proteína, nossa, eu consigo diminuir outros ingredientes da minha dieta e isso torna a dieta mais econômica. Então, esse equipamento ele acaba se pagando, né? Na indústria de produção avícola e de suínos, qualquer alteração, né, na concentração dos nutrientes dos ingredientes varia muito no preço final do produto. E por isso que o NIR é usado com muita frequência, né? Então ele é utilizado, hoje existe um sistema em linha, né? Então, que se diz? Então, numa linha de fábrica, por exemplo, ele é instalado e ele fica medindo o tempo inteiro, ele fica emitindo ondas ali e fica medindo o tempo inteiro a concentração que está passando naquela linha de produtos e ele está associado ao programa de formulação. Então, ele já vai acertando as fórmulas que estão sendo processadas, se tem mais ou menos proteína. Ele faz ajustes para que as dietas fiquem mais baratas, né? E com a mesma precisão nutricional que deve se ter. É fantástico. Vantagem, analisa em 1 minuto, não necessita preparação prévia da amostra, a amostra precisa ser moída, analisa todos os componentes em uma única leitura e permite analisar nutrientes importantes em alimentos de uma forma rápida e precisa. Para vocês terem uma ideia, uma análise de Wend no laboratório, se eu colocar uma amostra agora no laboratório, eu consigo terminar as análises em 3 dias, mais ou menos. Tá? Então, vejam que é muito demorado, é muito trabalhoso, né, para essa amostra chegar ao final lá no laboratório. Bom, o que é importante, então, quando a gente analisa alimentos? A caracterização da amostra, então eu tenho que coletar a amostra, coleto no saquinho, identifico. Então, identificação completa, né? Quem coletou, dia da coleta... Não, primeiro, nome da amostra, né? Então, farelo de trigo. Procedência. Tem que ter a procedência desse farelo de trigo, né? Que data foi coletada, quem coletou, qual o lote, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar ali. Tem que ser representativa do lote, né? Então, não posso simplesmente... Descarregou uma caçamba lá de farelo de trigo. E aí eu vou lá e pego um pouquinho lá da parte de cima da pilha. Vocês já viram o que acontece quando a gente pega qualquer ingrediente e começa a chacoalhar assim? A parte mais grossa vai para cima, a parte fina vai para baixo. Então, a gente precisa de, primeiro, uma amostra representativa do lote, e depois ela tem que estar homogênea, né? Então, temos que tentar representar essa variabilidade que existe. Então, grande parte dos problemas de análise são falta de representatividade da amostra. Então, a amostra mal coletada. Por isso que coletar uma amostra com boa precisão é o mais importante. Que mais? Amostras em torno de 300 gramas. Aí tem formas de coletar, isso vocês podem ver, tem vários métodos para coleta de amostra. Então, aqui num caminhão, por exemplo, tem um calador, que é um cano, né, que ele é cravado e ele tem aberturas laterais. Então, quando a gente roda, ele se abre várias porções, daí depois a gente fecha de novo e puxa. Assim ele consegue amostrar diferentes alturas dentro do caminhão. E aí a gente tem protocolos para isso, né? Pode calar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos, né? E aí tu vai ter uma quantidade enorme de amostras, tu vai homogeneizar isso tudo e vai pegar uma amostra somente daí. Então, os fenos também a gente vai amostrar, então
cuidar com a representatividade, né? Cuidado para as folhas do feno não caírem na hora que a gente for tirar, né? A alfafa é assim, né? Então vai puxar a alfafa, cai todas as folhas. Aí só fica com a parte mais lignificada. Então isso não é uma amostra significativa, tem que ser significativa do lote, né? Então tem que tomar cuidado. Silagem, né? Também tem que cuidar. Pega várias amostras e depois faz uma amostra. Então aqui, por exemplo, um silo aberto, então coleta aqui nesse ponto, nesse outro, e depois a gente vai fazer uma mistura e dessa mistura eu vou coletar uma parte. Pastagens. Pastagens tem várias formas de coletar, né? Então eu posso olhar o potreiro, a área que eu quero coletar, e eu posso buscar uma área em que tenha uma média de crescimento da pastagem parecido com a média do potreiro, né? E existem uns discos, né? Realmente é um disco mesmo que ele é lançado. Então tu lança esse disco, né? E ele cai e aí tu corta a grama ou pasto dentro daquele espaço do disco. E assim tu pode fazer diferentes amostragens para depois faz subamostras para depois sacar uma amostra final. Ou você pode simplesmente acompanhar o animal e fazer uma amostragem do que o animal realmente está comendo, né? Antigamente existiam sistemas tipo esse, em que tinham fístulas, né, no esôfago do animal, em que se coletava uma amostra, né, do que o animal estava realmente ingerindo. Então, dava uma ideia um pouco mais precisa da ingestão, né? Bom, aqui tem um exercício, né? Eu vou tentar fazer com vocês, né? Então, escolham 3 alimentos que são boas fontes energéticas e por quê? Então, aqui estão os alimentos energéticos, né? Milho, sorgo, trigo e aveia são os mais conhecidos. Aqui está matéria seca, matéria orgânica, cinzas, proteína, extrato etéreo, fibra, FDN, FDA, cálcio e fósforo. Vejam o FDN aqui, ó. 9,5, o sorgo tem um FDN mais alto, né? 20,7, o trigo 10 e a aveia 24,4. A aveia bem usada, né, para a gente fazer dieta, né? Então comer aveia é interessante porque tem um FDN alto, tem fibra alta, né? E o que mais que ela tem de interessante? Ela tem uma proteína relativamente alta também, né? Então é um ingrediente bem interessante. Mas são ingredientes energéticos, eles entregam energia para o animal, são fontes de carboidratos, né? Então todos eles são fontes energéticas, são boas fontes para serem utilizadas na alimentação animal. Todos eles têm características boas. Depois são 3 fontes proteicas, né? Então, 3 fontes proteicas que podem ser utilizadas. Vamos ver, acho que deve estar no próximo slide. Então, aqui nós temos o farelo de soja, disparado, a fonte vegetal mais utilizada. Tem o farelo de algodão, né, o farelo do caroço do algodão. A farinha de carne e ossos, que também é muito utilizada no Brasil, especialmente na dieta de cães, né, e gatos. E a farinha de peixe, né, não é lá essas coisas, né, a farinha de peixe do Brasil, mas a gente tem farinha de peixe. A farinha de peixe do Brasil é feita de peixes que são utilizados para consumo humano. Então, assim, se tira o filé e aí sobra a cabeça, escamas, espinhos, né, para fazer farinha. Tem nutrientes aí? Tem. Mas a escama praticamente não é digerida, né? Então, escama não é bom. E o que seria bom seria a carne, né? Mas a carne já foi separada. A farinha de peixe do Brasil não é muito boa. Existem farinhas de peixe que são feitas do peixe inteiro. Então tem uns peixinhos bem pequenininhos assim na costa do Peru, né, que são as anchovas, e eles coletam a anchova e fazem a farinha da anchova. Essa é uma farinha boa. A farinha de salmão que vem do Chile, né? Então o salmão também tem uma farinha de boa qualidade, né? Mas vamos ver aqui a quantidade de proteína. Então, veja a quantidade de proteína do farelo de soja, 44,5, farelo de algodão, 41,3, farinha de carne e ossos, 45 e farinha de peixe, 62. Então, bem proteico nessa farinha de peixe. Bom, quais seriam os melhores ingredientes aqui para a gente utilizar?
Vamos pensar aqui. Fibra bruta, olha aqui, ó. Fibra bruta do farelo de algodão tem 12. FDN tem 25, né? Os alimentos de origem animal não tem fibra, né? Não tem celulose, hemicelulose, lignina, né? Então aqui a gente poderia pegar o farelo de soja, a farinha de carne e osso e a farinha de peixe, como sendo os melhores ingredientes aqui proteicos, né? Que não levam fibra junto, né? Além disso, a gente pode ver aqui, né? Que o cálcio é alto aqui na farinha de carne e ossos, né? E no peixe também. Os vegetais têm baixa matéria mineral. Eles têm muito pouca matéria mineral. Acho que é a próxima pergunta. Ó. 2 alimentos são boas fontes de cálcio e fósforo. Por quê? Então, são os vegetais. Olha aqui esses outros, o milho, o sorgo, olha só, 0,03 de cálcio, muito baixo cálcio, fósforo também é baixo, né? Aí quando a gente olha aqui para a farinha de carne e ossos, a gente vê que tem uma concentração bem alta. E ainda tem uma relação boa de cálcio e fósforo, né? Se a gente pegar essa relação aqui de 12,9 divididos por 5,9, dá uma relação de 2,18 para 1. E se a gente pega essa relação aqui de 5 divididos por 2,9 do peixe, dá uma relação de 1,72. Então, o que a gente deseja na fórmula final para alimentação animal é relações de cálcio de 1 para 1 até 2 para 1. Então, aqui a gente vai ter realmente boas fontes de cálcio e fósforo para incluir na formulação. Calcule a relação de cálcio e fósforo e liste os alimentos onde esta relação é inadequada. Cálcio pode ser, no máximo, igual a 2 cálcios para 1 fósforo. Então, realmente, a relação mais adequada, ela fica aqui na farinha de peixe, né? Porque essa aqui passa um pouco da relação. Mas lembrem, isso aqui é só um ingrediente. Eu vou ter que colocar ele numa fórmula. E na fórmula ele vai se misturar com outros ingredientes para dar a minha relação de cálcio final. Então, assim, essa relação ela é 2,18, mas ela é uma relação boa ainda, porque eu vou botar na fórmula e eu sei que os ingredientes de origem vegetal têm relações muito piores. Vejam só, por exemplo, vamos pegar aqui o farelo de soja. O farelo de soja tem uma relação inversa, inclusive, né? É 0,35 divididos por 0,63. Então, uma relação de 0,55. Por isso que a mescla de ingredientes de origem animal com vegetal dá certo, né? Funciona bem. Os vegetais normalmente têm baixíssimo cálcio e o fósforo é um pouco mais alto, tá? Às vezes bem mais alto, né? Vou lembrar vocês de um problema que acontecia no passado, né? Que era o raquitismo e a osteomalácia e que tem aparecido novamente na clínica. Então, os alimentos que eram dados para os animais antigamente, era muito comum dar polenta com carne, né? Não sei se vocês ouviram falar disso. Então, quando não tinha rações, dietas para cães, se dava polenta com carne. A carne não tem nada de cálcio. É muito baixa a concentração de cálcio na carne, é 0,002%. Então é quase nula. E a concentração dos vegetais, vocês estão vendo aqui, ó, muito pequena, né? 0,3. A necessidade de cálcio dos animais é no mínimo 0,5. Né? Então é uma concentração alta, relativamente alta de cálcio que precisa nas dietas, e as dietas normalmente são formuladas até com 1% de cálcio, né? Então, para adquirir esse 1% de cálcio, não dá, né? Com carne e vegetais, a gente não vai conseguir. Só se a gente usar farinha de carne e ossos, né? Então, quando tem osso no meio, aí funciona. O problema é que antigamente eles tiravam o osso da dieta. E aí os animais ficavam com deficiência de cálcio. E os animais com deficiência de cálcio, eles geram um quadro, né? O baixo cálcio, ele causa uma deficiência de cálcio e essa deficiência gera aí o hiperparatireoidismo secundário. Então, o indivíduo, ele acaba estimulando a degradação de cálcio do osso, né? E o animal entra em quadros como raquitismo e osteomalácia, que é uma deficiência absoluta de cálcio. Aqui tem a composição, então, de FDN, FDA, cálcio e fósforo de alguns volumosos, então feno de alfafa, feno de gramínea,
casca de aveia e farelo de trigo. Então, vamos ver aqui a concentração proteica, né? Então, o feno de alfafa tem 17% de proteína, é um ingrediente que está ali nos ingredientes quase perto dos ingredientes proteicos, né? O feno de gramínea tem concentração baixa, casca de aveia concentração baixa e o farelo de trigo também, muito parecido ali com o feno de alfafa. E o FDN, vejam só, o feno de alfafa tem um FDN baixo, depende de quando ele vai ser colhido, né? Então eu posso ter um FDN mais baixo, isso favorece o consumo depois pelos animais. O feno de gramínea tem um FDN mais alto, assim como a casca de aveia, e o farelo de trigo um FDN baixo. Né? Então esses animais aqui eles conseguem comer mais farelo de trigo e feno de alfafa do que feno de gramínea e casca de aveia. E uma relação de cálcio interessante, né? Aqui no feno de alfafa, né? A alfafa tem cálcio, 1,24, que é interessante, né? Mas os outros ingredientes têm concentrações baixas, mas a relação ainda é melhor do que daqueles outros ingredientes que a gente tinha visto, exceto para o farelo de trigo. Bom, e mais uma pergunta aqui no final, né, dessa aula, qual é a silagem mais barata? Então, isso aqui é para a gente treinar, né, o nosso cálculo em relação à matéria seca, o valor econômico dos alimentos. Então, vejam só, eu tenho uma silagem aqui que tem 33% de matéria seca e ela custa R$ 75 a tonelada. E eu tenho uma silagem B, que tem 28% de matéria seca e tem 65 e custa R$ 65 a tonelada. Qual delas é mais barata? Qual delas seria melhor utilizar? A gente não consegue, assim, de cara, entender qual delas seria a mais barata, mas se a gente fizer um cálculo simples, a gente consegue entender, né? Então vejam, por exemplo, em 1.000 quilos, né, de silagem, aquela silagem que tem 33% de matéria seca, ela vai ter 330 quilos de matéria seca. Se é 33%, né, 33% de 1.000 vai dar 330 quilos de matéria seca. Então, isso significa que uma tonelada, né, custa 75. Então, 330 quilos de matéria seca custam 75. 1 quilo vai custar X. E esse X é igual a 0,22. Então, vejam que cada quilo da silagem, essa silagem que tem 33 quilos de matéria seca, ela custa 0,22. E aí eu vou fazer o custo da outra silagem, né? Então, eu vou fazer o custo da silagem que tem cerca de 280. Então, aqui eu tenho menos matéria seca. Tenho só 280 quilos em uma tonelada. Ah, custa mais barato também, mas nós precisamos fazer o cálculo para saber se realmente é mais barato por quilo, né? Aí quando a gente faz esse cálculo, a gente arma da mesma forma, né? Então aqui vai estar o valor 65, desculpa, e aqui o valor 280. Para cada quilo, o valor vai ser igual a 0,23. Então, na verdade, ela é mais cara. Então, o quilo da silagem, desta silagem aqui, da B, ela custa 0,23, enquanto essa aqui custa 0,227. Dessa forma, eu consigo entender que, apesar de ter menos matéria seca nessa silagem, o preço é mais baixo e compensa eu comprar essa silagem aqui. Obviamente, eu vou ter que ver outros parâmetros. Então, o preço é mais barato, mas a qualidade ela é adequada, então tem outros parâmetros para a gente analisar, certo? Mas a gente vai sempre entender quanto de matéria seca tem um alimento, nós vamos ver se a proporção, né, do preço com relação à matéria seca, ela é uma proporção melhor e mais barata. Joia? Então tá, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, na segunda-feira a gente vai voltar a conversar e aí a gente pode tirar as dúvidas dessas duas aulas que eu gravei para vocês, tá bom?
Até a próxima semana. Bom final de semana para vocês.